30 dias se tornando uma dona de casa melhor em busca de um lar leve e com propósito. Seja bem-vinda a mais um episódio de Jéssica Todos os Dias. E esse mês eu resolvi trabalharmos, características ou melhor, conselhos que eu daria a uma amiga e estou dando aqui para vocês que me fizeram me tornar uma dona de casa melhor. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre transformação, ou melhor, o processo da transformação. Será que todos esses conselhos que eu estou dando aqui para vocês vai de repente frutificar aí? Será que de repente, dia 1º de novembro, você vai ver todas as coisas mudando na sua casa e você sendo uma nova pessoa? Acredito que não, né? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, porque isso foi difícil para eu entender e eu acredito que para muitas mulheres também. Então, antes de ir pro vídeo, eu quero te pedir que se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ó. E também já deixa o joinha aí também já deixa esse joinha no vídeo, para que o YouTube entenda que esse vídeo é realmente relevante e envie para mais amigas. Então bora lá pro vídeo. Olá, gente! Hoje é o meu aniversário, dia 27 de outubro de 2025. Estou completando 29 anos. Eu acredito que eu ainda estou, assim, começando a viver, né? Mas eu sei que é uma idade que a gente reflete muito, né? Não é os 30 anos ainda, mas está chegando aos 30 anos. E eu sempre me pergunto muito, quem eu quero ser, com 30 anos de idade? O que eu quero alcançar até eu chegar a 30 anos de idade? E quando eu falo sobre alcançar, eu não falo sobre riquezas, eu não falo sobre bens materiais, porque isso eu tenho bem estipulado, ou eu tenho confiança de que Deus vai me dar o trabalho necessário para que eu conquiste as coisas que Ele tem para mim, sabe? Então, assim, nessa questão, assim, mesmo quando eu fico aflita, assim, me perguntando, logo cessa por causa dessa confiança mesmo, sabe? Mas, e a personalidade, E a personalidade, e as características, e as virtudes, e os hábitos, É nisso que eu sempre me pergunto. E já falando aqui com vocês, que a gente tem trabalhado isso, Querendo ou não, a gente tem trabalhado hábitos, ou virtudes, ou frutos, Que a gente precisa ter para se tornar uma dona de casa melhor, não é mesmo? E aí, voltando, nesse assunto sobre eu ficar super reflexiva, encaixou de esse ano eu também completar 10 anos desde o meu batismo, desde ali daquele meu processo, de mudança, que foi muito intenso, muito intenso. Eu fui chamada pelo Senhor, eu considero que no dia 7 de setembro de 2014, e eu tive um processo de santificação, assim, muito bruto, sabe? Eu tive um encontro com o Senhor, assim, muito, realmente, assim, Ele veio contra todas as minhas convicções, mas sarando todas as minhas feridas, e isso não me deu medo, sabe? Então, eu fui rompendo todas as coisas que me afastavam do Senhor, e acredito que pelo poder mesmo do Espírito Santo, o poder de Deus, porque eu não sou capaz disso. Eu não sou capaz hoje, e eu também não era capaz antes, Então foi realmente assim, magia do Senhor. E esse ano de 2014 e 2015 foi um processo muito intenso na minha vida. Eu comecei o processo de um jeito e eu terminei outra pessoa, assim, foi algo muito, muito intenso. Mas mesmo assim, eu continuei tendo muitos erros, muitas falhas, eu continuei tendo os meus pontos de ignorância. Eu era uma menina com a personalidade muito forte, assim, aquela muito forte, tão forte que era destruidor às vezes, machucava muito algumas pessoas. Mas o Senhor foi me arrumando, O Senhor foi moldando o meu jeito de ser. E não é que hoje eu seja perfeita, mas eu sou menos do que eu era antes, sabe? Eu sou menos arrogante, eu sou mais humilde, eu consigo ver os meus erros, eu não sou tão dramática, até as minhas emoções, assim, eu acredito que também fui amadurecendo. E aí, eu pensando no hoje, naquela Jéssica de 2014/2015, aquela menina que
amou o Senhor de uma forma maravilhosa, mas foi moldada mesmo, sabe? Eu tive meus galhos ali cortados e foi um processo muito duro. E olhando para aquela Jéssica, eu pensei, cara, como que o tempo muda a gente, sabe? Como que as coisas certas, feitas ao longo do tempo, vai mudando a gente. E eu lembro que eu sofria muito com a minha ignorância, muito, e é algo que ainda dói no meu coração, porque eu sei que Jesus não é assim, que Jesus não é reativo com as emoções, que Jesus não procura a sua própria justiça, e que muitas vezes eu ainda tenho isso de procurar a minha própria justiça, mas basicamente eu tenho refletido muito que Deus tem feito algo, sabe, na minha vida, no meu coração. E eu acredito que seguir os princípios que Deus tem me dado faz sim que eu siga e melhore e cresça, né? Como o meu pastor sempre diz, tá bom, tudo bem, né? A gente tem erros e defeitos, mas você tem crescido no Senhor, você tem amadurecido na fé, sabe? Tem pecados que a gente vai levar por toda a nossa vida, mas você tem crescido em vencer esse pecado mais e mais vezes, mesmo que você ainda caia nele, você tem lutado contra ele. Então são coisas que faz a gente pensar, faz a gente refletir, e é basicamente um plágio aqui que eu quero fazer com vocês, sabe? Eu sei que a gente tá nesse desafio de em 30 dias se tornar uma dona de casa melhor, mas o que eu quero criar primeiramente aqui nessa comunidade de mulheres donas de casas, mães, esposas, é a consciência de que nós estamos erradas, que ser ignorante, que ser muito instável emocionalmente, que ser vingativa, egoísta, irada, não ter capricho, não ter intencionalidade, pode sim ser erros que tá te fazendo ser uma mulher que você não quer ser. Porque é ruim, gente, a gente ter uma vida pesada, uma vida amargurada, sempre estar reclamando, não conseguir organizar nada na casa porque o nosso coração tá mal. O nosso coração tá mal, não, o nosso coração tá pesado, que a nossa mente tá sobrecarregada. Então, todos os conselhos que eu dei para vocês até agora, nessa questão do capricho, da intencionalidade, do cronograma, do mapa da sua casa, da gratidão, da questão do autocuidado, né, da questão da maneira de que você se vê, todas essas coisas só foi uma maneira de te conscientizar, sabe? Porque às vezes você não tá errada em todos os pontos, mas tem algum desses que você tá lutando, e que, assim como eu, você pode ir por um caminho, que você pode ir trabalhando hábito por hábito, virtude por virtude. Você pode trabalhando uma coisa de cada vez. Você não precisa trabalhar o capricho, a intencionalidade, o autocuidado, tudo de uma vez, mas uma coisa leva a outra. Quando você for mais caprichosa com a sua casa, como eu falei no vídeo, você vai ser mais caprichosa com você vai passar a ser mais caprichosa com seu marido, você vai passar a ser mais caprichosa com seus filhos. Significa que você não vai errar? Não, mas que nós estamos num processo, a vida não acaba de um dia para o outro, ela é uma construção, né? Então, hoje eu tenho 29 anos, para minha irmã que tem 10, eu tenho muitos anos, mas hoje, com 29 anos, eu vejo que eu ainda, vamos esquecer o cachorro, eu ainda sou um bebê. Que agora que eu comecei a sonhar coisas que antes, com 18 anos, eu não sonhava. Que agora que eu sei que o que eu quero pra minha vida, qual o propósito realmente ali, sabe? Aquele vigor. É agora, com os 29 anos. Eu decidi hoje que eu vou começar um projeto 30, pra mudar algumas coisas físicas em mim. Mas eu sei que essa determinação de mudar algumas coisas físicas em mim vai mudar também algumas coisas dentro de mim. Porque a constância, os bons hábitos também mudam de dentro para fora, sabe? Não é que tem poder para salvar nem nada disso, mas tem poder sim. Poder que eu falo assim,
fruto, vamos pôr mais isso, que vai frutificar coisas boas na nossa vida, sabe? É nesse sentido de poder que eu falo, sabe? Então, assim, se você tem acompanhado esses vídeos, eu não quero que você se sinta pressionada em ser a mulher perfeita, em pegar todos esses vídeos e aplicar os conselhos que eu tô te dando e dia 1º de novembro você vai ser. Não. Muitas vezes, em alguma dessas coisas você vai lutar muito. Eu tenho algo específico na minha vida que eu vou lutar nesse ano agora, de 2025 para 2026. E eu sei que isso vai me machucar, isso vai me fazer sofrer por um tempo, mas vai limpar meu coração e vai me trazer novas portas, assim, abrir novas portas, sabe? De uma Jéssica que eu gostaria de ser há muito tempo, e por não tá abandonando certo tipo de hábitos e pecados, eu não tô sendo, sabe? Então, assim, não vai ser do dia pra noite. Foi exatamente isso que eu quis fazer aqui no vídeo. Não vai ser do dia pra noite. Você vai ter dificuldades. Às vezes vai doer ser uma mulher mais caprichosa. Vai doer. Vai exigir de você sacrifício. Às vezes pode durar anos. Mas o que eu quero te dizer é que não desista. Vale a pena. Vale a pena. E que a vida, ela é um processo e uma construção. Não é o que você é hoje, exatamente hoje, é o que você vai ser lá na frente. É sobre a vida que você vai viver. Ontem o pastor falou uma coisa que ficou muito no meu coração. Vale a pena mesmo você perder a sua vida inteira com coisas banais, e sendo que as coisas importantes mesmo, você não tá frutificando? Tô falando nas minhas palavras, mas isso ficou aqui, ó, no meu coração. E hoje, vou até soltar um vlog do meu dia de hoje, mas hoje tem falado muito isso comigo, sabe? Muito mesmo. Jéssica, será que você tá valorizando o que realmente importa, né? E eu te pergunto, será que você tá valorizando o que realmente importa? Então é isso, minha amiga. Eu já te considero uma amiga. Eu espero muito que você se sinta abraçada por esse vídeo. Que se você tiver alguma dúvida, deixa aqui, tá? Nos comentários. Eu realmente tenho feito esses vídeos do meu coração pro seu coração. E pra te ajudar, pra você se sentir abraçada. Porque eu passei por isso e eu tenho passado por isso. E vai ser uma construção, porque eu não vou morrer, se for da vontade de Deus, eu não vou morrer amanhã, né? Então eu tenho caminhos aí pra percorrer, se essa for a vontade de Deus, claro. E você também não. Então vá com fé, vá com força e vá no rumo certo. Vá no rumo certo, se dedique a fazer essas coisas, mas também não se pressione a mudar de um dia pro outro, tá bom? Então é isso, eu espero muito que você tenha se sentido abraçada, e não esqueça de deixar o joinha nesse vídeo pra me ajudar aí, tá bom? Então, beijos, tchau!